Fala-se muito de Umbanda por toda parte, mas falar de Umbanda sem conhecer mais a fundo ou desconsiderar a pessoa de Zélio Fernandino de Moraes e o que ele representou para essa religião genuinamente brasileira é deixar uma grande lacuna em branco. Homem humilde e discreto, extremamente apaixonado por sua fé, deixou um legado enorme com a criação de 7 tendas de Umbanda em 34 anos, mais a Tenda da Piedade. A criação da União Espiritista de Umbanda do Brasil de 1939, espalhando-a em pouco tempo por todos os estados do país. E paremos para pensar, quem faz tanto em tão pouco tempo, de fato, é um espírito missionário nesse plano físico. Para conhecê-lo melhor, voltemos aos primeiros dias do século XX. No Brasil, em centenas de lares, o espiritismo, codificado por Allan Kardec, se espalhava muito rapidamente, encontrando uma sociedade mais cosmopolita, que buscava um novo conhecimento, com um grande desenvolvimento tecnológico, uma nova cultura e um ponto de vista mais científico ao mundo que a cercava, principalmente aos fenômenos mediúnicos que assombravam aqueles tempos. Contudo, cultivava a arrogância, querendo separar-se dos demais em um lamentável comportamento. Por outro lado, havia uma população extremamente oprimida, recém-saída de um longo processo de escravidão e que era lançada à violência, à pobreza extrema, sem escolas e que buscava, na espiritualidade e no mediunismo, a correção dessas injustiças, às vezes muito longe dos princípios mais iluminados, baseados no ódio daqueles que sofrem. Para a espiritualidade superior, havia um abismo imenso a trabalhar, criando pontes de diálogo entre um e outro, corrigindo esses erros seculares. Era urgente o início de uma mudança na mentalidade das pessoas. Assim, em 10 de abril de 1891, nascia um menino na rua Marechal Floriano Peixoto 30, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Deram-lhe o nome de Zélio Fernandino de Moraes. Esse menino nasceu em uma família tradicional, onde havia padres, médicos e militares da Marinha, entre eles almirantes, comandantes e até um capitão de mar e guerra. Aos 17 anos, quando terminou o equivalente ao curso médio na época, decidiu ingressar na escola naval, seguindo os rumos de sua família. Mas foi aí que ele começou a ficar meio estranho, segundo seus familiares. Sem nenhuma explicação, Zélio começava a andar curvado dentro de casa, falando com sotaque e comportamento como se fosse alguém que tivesse vivido há muito tempo. Outras vezes, comportava-se como um felino ágil, que parecia conhecer a natureza a fundo, com seus bichos e plantas. Para piorar o quadro, e sem nenhum sentido, passou a sofrer de estranha paralisia. Sua família, de origem católica, estava apavorada, chamando seus parentes padres para uma intervenção, já que julgava estar o rapaz possuído. Depois de 2 exorcismos que não tiveram sucesso, levaram-no ao seu tio, o Sr. Epaminondas de Moraes, que era médico psiquiatra. Foi examinado e constatou de que não havia o menor sinal de loucura nele. E, graças a uma simples benzedeira,
foram convencidos de que ele não estava louco, nem possuído, que deveria ser levado às sessões espíritas porque aquilo era mediunismo e não uma doença. Naquele período, de repente e sem explicações, Zélio levantou-se curado da paralisia. Mas diante tantas idas e vindas, levaram-no à recém-fundada Federação Espírita de Niterói para uma sessão dirigida pelo senhor José de Souza, que também era médium clarividente, ou seja, enxergava os espíritos. O jovem Zélio sempre comentou, mais tarde, sobre seu embaraço naquele dia, cercado por homens bem mais velhos, de cabelos grisalhos. Como já era comum, nas sessões espíritas daqueles tempos, passar a incorporar espíritos de caboclos e pretos velhos nos médiuns presentes, tentando se manifestar. E como sempre faziam, eram expulsos das sessões por serem considerados incultos e espíritos sofredores, sem ao menos escutarem o conteúdo do que traziam. O senhor José de Souza viu um espírito de um padre jesuíta ao lado do jovem Zélio que incorporou, passando a perguntar por que faziam isso? Por que expulsavam os caboclos e pretos velhos, que eram espíritos de luz, tentando trazer uma mensagem? E que, a partir daquele dia, haveria um novo tipo de trabalho, onde seria permitida a presença desses espíritos, liderando suas mesas de descarga ou de desobsessão, em um novo culto chamado Umbanda. Nessa mesma noite, Zélio curou um paralítico e falou em alemão e latim, respondendo às perguntas que faziam a ele. Com o tempo, Zélio mostrou ter uma mediunidade polivalente, como a grande maioria daqueles que têm uma missão espiritual na Terra. Além de falar línguas que desconhecia, fazia curas extraordinárias, como o famoso caso da menina que ressuscitou, contado em nosso vídeo 68. Era médium extraordinário de efeitos físicos. Quando materializava borboletas, ou exercia influência sobre os animais, como nos contam as obras de Leal de Souza. E sim, Zélio psicografava mensagens e poesias, como aquela deixada pelo espírito Casimiro Cunha, como nos entrega o site oficial da Tenda da Piedade, disponível a todos. Diferentemente do que muitos podem pensar, tanta dedicação trouxe a Zélio o presente da humildade. Zélio não era um guru, um mestre, nem profeta. Era apenas um trabalhador dedicado nos muitos anos de mediunidade gratuita em seus terreiros. Apaixonado por seus guias, falava deles com encantamento e amor daqueles que cultivam a gratidão de tê-los como amigos. Deixou mensagens gravadas pelo caboclo e orientações importantes à Umbanda que viria no futuro. Uma Umbanda viva, dissolvendo os muros da intolerância e da falta de amor entre os filhos de Deus, unindo toda a espiritualidade como um feixe de flores nas mãos de Deus. Por fim, deixaremos as palavras de nosso caboclo das 7 encruzilhadas quando diz: venho trazer a Umbanda, religião que harmonizará as famílias e que perdurará até o final dos séculos. Que assim seja, amada Umbanda. Gostou? Dê like, inscreva-se e ative o sininho. Acompanhe nosso canal. Toda semana
um vídeo dedicado à nossa espiritualidade, feito com carinho para você. Até a próxima!